aqui a gravar. É, vamos ver tudo isso que a gente conversou agora. Eu creio que as dúvidas que você foi destacando, Ademir, elas vão ser todas esclarecidas agora. Porque agora é hora de meter a mão na massa. Eu peguei o arquivo do Titanic, o Titanic EC02.ipynb, né? Foi esse conjunto que a gente utilizou para brincar de fazer leitura, de começar estudos descritivos, brincar com redes bayesianas, foi esse conjunto. Então, esse arquivo, ele é um resumo do que a gente tem visto na disciplina. Aí a gente entra no módulo de regressão, que se baseia em especial no livro do Geron, esse que eu passei com vocês até aqui. Parei no Geron lá na seção em que ele fala sobre classificação. Depois eu dou uma passeada nessa seção e depois eu volto para o computador, vai ser assim. Eu creio que agora a gente conclui o dia de hoje no computador. Então vamos lá, né? Vamos para a mão na massa. Agora eu entrei no modo de regressivo. Professor de Bayesian Network, era o que eu vi? Aí, ó, Sobre Bayesian Bayesian Network, Network Model. a gente construiu uma rede. Nesse caso aqui, eu tenho um código que constrói uma rede bayesiana voltada para o problema de prever se a pessoa vai sobreviver ou não ao Titanic, a depender do perfil dela. Você diz o perfil da pessoa e a rede bayesiana prevê a probabilidade dela sobreviver. Probabilidade, né? Não é classifica entre sobreviver ou não, né? No caso é regressão mesmo. É probabilidade de sobreviver. Rede bayesiana é um modelo probabilístico, né? Então, a probabilidade de sobrevivência. Sim. O meu objetivo continua sendo ver qual é a relação que existe entre a variável de desfecho, que nesse caso aqui é a variável survived, se a pessoa sobreviveu, recebe 1, se não recebe 0, versus as outras variáveis que o conjunto me entrega. Dentre essas outras variáveis, eu tenho variáveis que são qualitativas e outras que são quantitativas. Eu tenho o ID do passageiro, que eu não estou envolvendo nas minhas contas. Eu tenho o P-Class, que é a classe em que a pessoa embarcou, o nome da pessoa, o sexo da pessoa. O que aparecer como objeto que a gente pode entender como sendo qualitativo. A idade, o CIB-SP, o part, o ticket, né, que é o código da pessoa, do bilhete dele, o fare, o cabine, que é a identificação da cabine que ele ficou, onde ele embarcou. Então, são essas variáveis que eu tenho. Como é que essas variáveis explicariam a variável survival? Essa é a pergunta que a gente tenta responder com esse problema do Titanic. Cada um de vocês tem uma variável de desfecho. A tua é qual, Caio, que você colocou lá só que era a variável resultado, mas não diz qual é o desfecho. É se a pessoa morre ou não, se adoece ou não. Pronto, deixa isso com ela lá, viu? Natália, a variável de desfecho dela é a quantidade de demanda oncológica que acontece, ou quando acontece nova demanda oncológica. A de Diego, eu nem lembro. Não, Diego, o problema de Diego é a imputação, então cada variável para Diego vai ser importante, né? A Isso. pra, né? Não é isso? Cada variável para Diego é importante. Para Isso Henrique, mesmo. a variável de Henrique é. Não classificou bem uma, não, né, Henrique? Tem lá a questão do desmatamento, a questão do índice de chuvas. Tu tem alguma variável que vai ser função das outras, Henrique? Ou vai ser tudo função de todo mundo? Como é que tu enxerga isso aí? Não, elas são bem específicas. Só tem uma que ela foi a que eu classifiquei como a ordinal, que foi a risco de fogo ordinal, que era em alto, baixo, alto, médio e baixo. Ela Sim. depende da risco de fogo. Mas tem alguma variável que tu tenha particular interesse daquele conjunto lá? Tu queira Se eu, prever? que eu tenho parte que eu queria prever? Não, Sim. ainda decidi não. Pois é bom tu decidir qual é a que é mais importante para ti ali. Porque ela seria função das outras no teu modelo, entendeu? No meu caso aqui, já está claro. Eu quero ver como é que eu explico a sobrevivência ou não da pessoa em função das outras variáveis.
E aí eu começo a etapa de pré-processamento. Depois tem a etapa de modelo de regressão, de CAFODIA, como submeter ao Kaggle, tá tudo aqui, ó. A etapa de otimização, então tudo que a gente falou em poucas palavras, a etapa de stacking, ou seja, de ensemble, tá tudo por aqui, né? Então deixa eu ir lá para pré-processamento. Primeira coisa que a gente faz, eu estou aqui com um conjunto de dados. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Separar as variáveis qual das variáveis quant. No meu caso, quem é classificado como qual? A classe em que a pessoa embarcou, o sexo da pessoa e onde a pessoa embarcou. O porto em que a pessoa embarcou. Essas vão ser as quali que me interessam. Se dessas outras quali aqui eu quiser envolver alguma, é só incluir o nome dela. Então, Ctrl+C e um Ctrl+V. As quant que me interessam. Fair, age, part e CBSP. Então, são quantidades, no caso, uma taxa que a pessoa paga a mais, como se fosse uma espécie de gorjeta, a idade da pessoa, o número de parentes que ela tem, se eu não me engano, e essa outra, toda vez esqueço o que é que ela é, mas ela é quanto também. Depois eu separo a variável que eu desejo predizer. Na linha 4 eu estou fazendo isso. Eu estou dizendo que a variável que eu vou predizer é a variável survival. Então, já estou separando os dados de treinamento para survival. Guardem Y-Trade. Na linha 5, eu estou separando do conjuntão apenas as colunas que são quant. Eu quero de train apenas as colunas quant. Vocês percebem que eu estou passando no colchete de train o que é qual, que vem outro conjunto de colchetes, né? Então, quando você passa colchete em colchete, você está dizendo, ó, desse conjuntão eu quero essas colunas. Que vem dentro desses colchetes alinhados, né? Da mesma maneira para as qualitativas. Qual o data frame das qualitativas? Vai envolver apenas as variáveis quali que eu defini na linha 2. E aqui, só para ilustrar, eu imprimo os resultados de quantDF, no caso, uma descrição das variáveis quant, né? A quantidade de observações. Vocês observam que, por exemplo, a oferta tem 891 observações. Age, somente 714. Então, está faltando gente informar a idade. Desvio padrão, médio. O que o Describe entrega, né? Então, primeira etapa, qual é? Separar o conjunto de dados em dois subconjuntos. Um que envolve um com qual e com quant. Porque a gente já sabe que o pré-processamento de qual é diferente do pré-processamento de quant. Se vocês tiverem dúvida, levantem aí a voz e perguntem, viu? Ok, separei. Qual é o próximo passo? Vou verificar se existem valores ausentes nos meus dois subconjuntos para fazer o tratamento desses valores ausentes. É a etapa de imputação. Vou começar com as variáveis quant. Vou usar o imputador mais simples. Lá do scikit-learn, inclusive, eu não sei se vocês já instalaram no computador de vocês o scikit-learn. Se não, qual é que é o comando, né? Deixa eu incluir aqui. Vocês podem fazer assim, ó. Pipe, install, e aí colocam o nome do pacote que vocês querem instalar. Vocês podem começar com exclamação. Tem que ser Oi? scikit-learn mesmo, professor. Né? Aí tem que ser scikit-learn mesmo, quando for Como? instalar. Como, Quando for Ademir? instalar o pacote, tem que ser scikit-learn. Quando for instalar o pacote, tem que Ah, ser scikit-learn mesmo. aqui tem que ser sai. É assim, é? Kit Learning? É scikit. Um tracinho aí em algum lugar, né? Um ifzinho. Isso. Tem um if aí. Antes do learn. Aqui assim. Tudo minúsculo lá. Aí. Eu esqueci mesmo. Aí esse pipe, ele vem. Quando você for, quando importar, tem que importar tudo que você está fazendo mesmo, nesse calor. Como, Ademir? Quando o senhor for importar, tem que fazer como está fazendo mesmo, importa e esse calor, né?
Isso. Mas aí antes vocês vão ter que instalar. Quem não usou ainda, né? Vai ter que instalar. Aí o comando para instalação é esse. Algumas vezes, aí, Ademir, se tu puder me ajudar, ó, eu uso exclamação, aí algumas vezes não funciona com exclamação, aí ele sugere, ó, pode sugerindo aqui, ó, use, ao invés do símbolo de exclamação, use o símbolo do percentual. É uma sugestão que ele está me fazendo. Aí eu tenho trocado, vai dizendo, ó, a exclamação pipe install poderia instalar pacotes num ambiente errado. Aí, por causa disso, ele sugere que a gente use, ao invés da exclamação, o percentual. E sempre que vocês trabalham esses códigos, vocês trabalham dentro de um ambiente. Por exemplo, eu estou aqui num ambiente. Como é que eu visualizo aqui? No ambiente que eu estou. É aqui por cima. Ele aqui pegou o ponto conda, ó. Deixa eu pegar esse aqui para ver o que é que acontece. Eu vou até falar com vocês algum dia sobre isso. Eu mudei o ambiente, ó. Então, ele vai preparar nesse ambiente o pacote. Então, o comando fica esse aqui, tá? Com exclamação aqui no começo. Aliás, com percentual no começo. Esse TF é de TensorFlow, que para você lá na frente vai ser importante. E a ideia da gente usar GPUs ao invés de CPU. Tá reclamando de quê? Eita. Tá reclamando desses pacotes aqui que eu não tenho ainda. Às vezes você vai instalar essa questão, pode usar atualizar. E vem instalar e instalar todos os computadores. Ó, aqui eu mudei de ambiente, ele está sentindo falta dos pacotes nesse ambiente que eu coloquei agora. Então, é possível que vocês passem por isso também. Mas só precisa executar esse comando de instalação uma vez. Porque demora um pouco, né? Esse percento aí que o senhor coloca é para se não tiver ele instalar, É porque o próprio VS Code sugere a gente que use esse símbolo de percentual, porque a exclamação pode instalar o pacote no ambiente errado. E esse percentual ele instala no ambiente que para você é o importante, né? No caso aqui eu escolhi esse ambiente de Geralmente F. instala. Oi? Geralmente instala as pacotes na linha de comando, né? Aí não precisa nem do percento, nem Sim. da exclamação, né? Só o que instala e o nome do pacote. Rapaz, ele está demorando. No de vocês, você já conseguiu instalar o Scikit-learn? Eu instalo localmente também no Steam. E o meu está demorando lá antes do Scikit-learn até. Tô achando que ele vai dar ruim aqui. Vou ter que voltar para aquele outro ambiente para seguir com a aula aqui. Deixa eu parar. Pode comentar essa parte do código nesse bloco. Oi? Pode comentar o bloco também, né? Comentar, Por né? enquanto. É 3 anos para comentar para ele. Vou voltar para o outro e depois eu vejo isso com calma. Quero lá em redes Bayesianas. Eu já tinha comentado. Ele vai voltar a funcionar agora. Esse comando aqui eu não vou executar porque eu já tenho na minha máquina funcionando. Pronto. Conseguiram instalar o Scikit-learn e não conseguiu aviso. O que é que vai acontecer agora? No Scikit-learn,
a gente tem um subpacote chamado input. Isso aqui para tu é especialmente importante, viu, Diego? Vou pedir que você estude com calma o que é que eles têm para imputação no scikit-learn. Porque você vai usar o do Hum. scikit-learn e vai usar os que você vai desenvolver aqui com a gente. Aí você já está escrevendo um artigozinho científico nesse sentido, né? Aí do input ele tem um imputador simples. Como assim imputador simples? Ele pode imputar pela média, pela mediana, sabe? Eu vou ilustrar aqui com você. Então, primeiro, na linha 3, eu estou criando um conjunto de dados que envolva valores faltantes. Ó. Eu tenho duas variáveis nesse conjunto, a variável x e a variável y. A primeira observação de x está faltando. É um NaN. Aí eu peço para ele imprimir, antes da imputação, esse conjunto de dados. Está aqui o conjunto. Ó. São 3 observações e eu tenho um NaN para x na primeira observação. Alguém abriu o microfone aí. Pode falar. Deixa que eu esqueci da perna. Oi? Esqueceu da Sabe que pergunta? nem professor, eu esqueci ele aberto. Não, eu esqueci o microfone aberto, eu vou fechar. Sim. Foi mal. Tá Aí certo. tá bom. Na linha 7, eu instancio o simple imputer. Estou guardando no que eu chamei de imputer. A estratégia que eu vou usar é recorrer à mediana para realizar a imputação, viu? Então, dos dados que existem, eu vou pegar a mediana. Deixa eu até mudar isso aqui. Colocar um 3 ao invés de um 2, para ficar claro, né? Vou pegar a mediana como imputador. Pode ser a moda, pode ser a média. E eu estou dizendo aqui que quero incluir uma variável indicadora. Isso aqui eu acho arretado, velho. Porque, às vezes, os dados faltantes também interferem no resultado do modelo. Então, você cria uma variável indicadora informando se aquela observação era dado faltante ou não. Com esse add indicator igual a true, eu estou fazendo isso. Então, vão surgir novas colunas, né? Associadas àquelas colunas que eu tenho dado faltante. Na linha 8, eu estou ajustando esse imputador ao meu conjunto. Aí aqui eu posso até na linha 9 imprimir as medianas, já que eu vou imputar pela mediana, né? Eu vou ter uma mediana para cada um desses conjuntos aqui. No caso, para x, qual é a mediana de x? Diego, qual é a mediana de x? X, no caso, seria entre 2 e 3. Perfeito. Então, a princípio, 2,5, né? Isso. Henrique, qual é a mediana de y? É um. É 1, né? Coloquei os dados em ordem, eu tenho 3 observações, 1 está bem no meio desses dados ordenados. Bom, tá aqui ele vai imprimir para mim as medianas. As estatísticas do meu imputador. Na linha 10, ele vai imprimir desse meu imputador quais foram as colunas que apresentaram NAs, ou os índices das colunas. Né? X é a coluna 0, Y é a coluna 1. Ele vai indicar aqui quais foram as colunas que tinham dados faltantes. Na linha 11, eu vou construir um outro data frame, que eu chamei de trash 2. Com os dados agora com as imputações realizadas, sem dado faltante, né? Então, o que é que eu estou fazendo para esse data frame? Eu primeiro realizo do imputador a transformação sobre os dados originais. Que transformação é essa? Trocar o que é faltante pela mediana daquela coluna. E como é que vai ser o nome das colunas? Vai ser o mesmo nome que eu tenho das colunas do imputador. O imputador, inclusive, criou novas colunas, né, para aquelas que têm dados faltantes. Aí, depois da imputação, eu imprimo novamente os dados, os resultados que eu obtive, né? Aí vamos lá, né? Vamos ver os resultados aqui. Deixa eu executar. Então, a mediana para o primeiro conjunto, para a primeira coluna é 2,5.
Para a segunda coluna é 1. Perfeito. Qual é a coluna que tem dado faltante? É a coluna de índice 0. A primeira coluna. Show de bola. A princípio, antes da imputação, eu tenho esse conjunto. Depois da imputação, 1 de RNE eu vou substituir pela mediana. Foi assim que eu construí o imputador. Está aqui, 1 de RNAN, agora é a mediana. E tem agora uma nova coluna, que é a coluna Missing Indicator de X. Quando o imputador foi executado, ele varreu a primeira coluna e viu que existia NA. Automaticamente ele criou a coluna Missing Indicator para X. Nessa coluna, você vai ter o valor 1 se o dado for imputado e vai ter o valor 0 caso contrário. Entendeu, cara? Show de bola. Então, com isso aqui, eu acabei de criar uma nova feature. Não perdi os dados que eu tinha, precisei imputar em algumas situações, mas criei uma coluna informando onde é que foi imputado. Acreditem, existem modelos que ganham por causa dessa coluna Missing Indicator aí. Achei fantástica essa ideia. E eu não conhecia. Até começar. Olha, o hábito de ler é muito importante. Né? Para você ler um livro e aprender uma coisa, ler outro livro e aprender outra coisa. Começa a desenvolver esses pacotes, a compreender esses pacotes. Você vai aprendendo as coisas. Então, aí agora eu vou realizar tudo isso que eu ilustrei para vocês. Lorena, tu entendeu o que aconteceu aqui? Entendi o conceito assim, mas é só praticando mesmo para conseguir. Show de bola. Então, olha, eleja um conjunto, trabalhe com o Caio, o conjunto dele, eleja um conjunto, Lorena, para você meter a mão na massa, além do conjunto da sua própria dissertação, né? E vá aplicando tudo isso, ó, tá organizadozinho. Para qualquer problema no mundo, a sequência vai ser essa mesmo, viu? Leitura, descritiva, modelo probabilístico e regressão. Então, não tem nada de outro mundo aqui acontecendo. Você vai fazer isso e refazer um monte de vezes, viu? Agora eu vou para os Sim, dados de verdade. De novo, ó, eu estou importando o simple input. Eu pensei, eu precisava importar de novo? Não. Se você executou a célula anterior, não precisava, não. Só coloquei aqui para as células ficarem independentes. Aí, antes da imputação, estou imprimindo os dados quânticos. Por que os dados quânticos? Porque para realizar a imputação via mediana, não dá para fazer isso, por exemplo, com uma variável nominal. Então, a imputação vai acontecer para as variáveis quant nesse exercício que eu estou fazendo. E vocês vão perceber como é massa o tratamento de dados faltantes nas quadras. Então, eu imprimo a descrição deles antes. Eu já mostrei para vocês, por exemplo, a variabilidade tem muitos dados faltantes, né? Aí, de novo, estou criando um imputador simples, se baseando na mediana. Eu quero incluir colunas, variáveis indicadores de onde foi imputado os dados. Realizo o ajuste do imputador ao conjunto de dados, calculo as medianas, informo as colunas ou os índices delas que tinham dados faltantes, tudo que eu fiz antes. Depois atualizo o que era quanto DF. Estou atualizando. Agora eu quero o quanto DF todo preenchido. E com essas novas colunas que vão existir, eu estou pegando o nome das colunas como um todo, para poder ter esse quanto DF atualizando. Imprimo agora o nome dessas colunas, incluindo as novas, descrevo e imprimo as primeiras linhas de quanto DF. Então, antes da imputação, eu tinha dados faltantes na idade, e aqui ele informa, né? Na sequência, ó, a mediana para essa variável FAIR é de 14,54, é como se eu estivesse nessa linha aqui. A mediana de IG é 28, de par e CIB-SB é 0. Ok. Quais colunas envolviam valores faltantes? A coluna de índice 1. Índice 1 é age, né? Índice 0 FAIR, índice 1 age. Perfeito. Aí agora eu tenho os resultados depois da imputação.
surgiu uma nova coluna, Miss Indicator Priority, informando onde é que existem dados faltantes, né? Todo mundo agora tem 891 observações. Este foi preenchido as lacunas com a mediana, e era 28. Professor, é confiável você usar esse imputador simples? Diego vai começar a estudar isso nos dados dele. Às vezes não é. E por que não? Porque às vezes teus dados apresentam alguma tendência ao longo das observações. Você pode ter uma série temporal com tendência. A mediana não vai permitir que você modele essa tendência. Então, existem diversas alternativas de imputador. Estou mostrando para vocês apenas a simples. Existem outras também, né? Quem vai poder falar com a gente sobre isso depois vai ser Diego. O tema dele é a imputação. Viu, Diego? Ixi. Professor, você acha interessante eu fazer vários tipos, assim, a simples, essa temporal, outros tipos, para colocar no artigo? Sim. Ó, das simples, você tem a mediana, a moda e a média. Mas você pode procurar algumas que não são simples. Por exemplo, o KNN, que não é tão simples. Se você tem uma série temporal, se eu não me engano, você pode utilizar a própria série para poder. Vou dar um exemplo, ó. Faltou o valor da posição 2, mas eu tenho da posição 1 e da posição 3. Aí você pode fazer um ajuste linear. Você pega o ponto médio entre y2 e y4 para poder inferir sobre y3. Existem outras alternativas de Entendi. imputação. Aí você vai procurar pacotes de imputação, que podem estar associados ou não ao scikit-learn. Quer que você estude isso. Você vai apresentar para a gente no seu documento essa abordagem de imputação, viu? Não apenas as simples, não, tá? Você pode construir Show. modelo de regressão com os dados que você tem. Vai tentar separar dos dados que você tem, alguns para treinar, alguns para testar, os que você tem as linhas completas. Vai ficar um trabalho bem bonito, cara. Isso é. Pode falar. Quer perguntar alguma coisa? Só se Deus quiser, fica massa. Agora tem que se dedicar, viu, Diego? Eu sei que Eu você tudo bem, eu conseguiria fazer mal lá na muda descritiva, viu? tô meio cheio, porque eu tô meio pai, mas dá certo. Organiza direitinho aí. Até por isso, cara, que eu fico preocupado em a gente oferecer muita disciplina para vocês. Porque vocês já são cheios de compromisso. Aí se empolga pedindo disciplina, ela vai a gente se preparar, ela vai a gente também se empolgar, consumir energia da gente, aí quando chega na hora, não tem gente para pagar a disciplina, ou até para concluir, até se matriculou, mas depois não consegue concluir. Não, a gente pode ofertar nos outros semestres, não. Erreu não. A gente oferece na hora que tiver gente para pagar. Passou por uma com multivariada, foi terrível. A gente ofereceu a disciplina, só se matricularam 2 alunos e um ficou pelo caminho. O outro quer continuar a disciplina. Terrível isso, né? É, pode ser. Tem tanta coisa para fazer, né, nesse semestre que está começando, né? Quantas pessoas entram no curso aí da matemática computacional? A DMI entram 50, mas logo no primeiro ano já cai mais da Eu tô metade. achando, eu tô Cálculo 1 e achando tão cálculo 2 pouquinho, né? já Pessoas, né? derrubou mais da metade do curso. Aí você soma isso aí a física, que eles também têm como obrigatória, a álgebra, a geometria analítica, que é tudo do primeiro ano. Aí sai, sei lá, uns 15 do primeiro ano, né? Pronto. No terceiro semestre, tá vendo? No segundo ano já só tem uns 5. A nossa esperança é que com o tempo Meu isso vá Deus. se organizando e Ou então tem que rever até a matriz curricular do curso também, né? Para amenizar essa perda. eu acho que o Isso curso era é para outro ser mais ponto também. computacional. Tem essa deficiência o curso. Era para ser mais computacional. Mas é muito importante também essa base matemática, porque, assim, por exemplo, esse menino aí já entende melhor do que eu entenderia se estivesse fazendo graduação agora, os conceitos que o senhor falou anteriormente. Mas eu não sei se deveria pegar tão pesado logo no início, porque aí você acaba
assustando o pessoal que poderia continuar, mas aí viu que o negócio ficou meio turbulento, né? É Acabou que verdade. desistiu. Eu concordo. Mas eu sou voto vencido. Eu digo, não, deixa eu trabalhar, não vou ficar me estressando. Certo, então vamos lá, né? Agora, tudo isso que eu fiz com vocês, minha Ei, filha. professor, Oi, pode falar. desculpe interromper o senhor. Eu só queria tirar uma dúvida, porque eu vi lá no início do código que o senhor já separou em train, né? Como foi que o senhor fez essa separação Foi. aí dos dados de treinamento? Não, não, não fiz ainda o split, não, viu? O que eu separei foi as variáveis por tipo. As variáveis por tipo. Eu coloquei as quali num canto e as quant no outro canto. Eu particionei o conjunto em dois subconjuntos. Um que só tem quant e outro que só tem quali. Ah, sim, Mas entendi. separar em treinamento e teste, eu não separei ainda não. Na verdade, Thaís, o que a gente recebe do mundo são os dados de treinamento. Então, aqui eu chamo de train, né, de maneira intencional, para destacar a ideia de que o que eu estou fazendo aqui é um exercício de treinamento. Eu vou testar de verdade no mundo real, quando eu voltar lá com o modelo pronto. Ah, sim, entendi. Pronto. Então, já passei por aqui. Agora eu vou utilizar, eu já realizei a imputação, né, dos dados quant. Agora eu vou realizar a padronização. Lá de pré-processamento do scikit-learn, eu vou pegar o Standard Scaler. Seria o escalonador de padronização, né? Eu estou aqui instanciando ele. Eu poderia utilizar o Minimax, por exemplo. Vou usar o Scaler. O Standard, né? O que é que o Standard faz? Ele padroniza. Subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Tá aqui a instância dele, está aqui eu ajustando ele aos dados. O que é que ele vai me entregar de ajuste? Ora, cada coluna vai ter sua média e vai ter seu desvio padrão, que ele chama aqui de scale, né? Parâmetro de escala. Aí depois eu atualizo de novo o QuantDF. Então vejam, eu tenho o QuantDF com dados faltantes, aí atualizei ele com imputação, agora ele já não tem mais dados faltantes, e eu não vou ter problema em, por exemplo, calcular a média e o desvio padrão. Aí eu vou agora construir um outro conjunto em que cada coluna vai ter agora média zero e desvio padrão 1. Isso vale ouro. Se colocou todo mundo no mesmo patamar de comparação, né? Quando eu executo essas linhas, tá aqui, ó, a primeira coluna tem média de 32,2, um desvio padrão de 49,66 e assim por diante, né? Eu tenho até aquela coluna binária que eu criei para dados que eram não faltantes da variável age, né? E aqui eu faço um display de como é que ficaram os dados agora. Se eu chamar o describe, que agora todo mundo é quant, né? Se eu chamo também o describe, olha só a média das colunas, ó. Embora que numericamente seja diferente de zero, é diferente por bem pouquinho. Olha os desvios padrões, ó. Embora que numericamente seja diferente de 1, é diferente por bem pouquinho. São aproximações numéricas só, né? Então você consegue colocar todas as variáveis no mesmo patamar. Agora eu não tenho age em anos, eu não tenho fair em dólar. Na verdade, todas as variáveis são adimensionais. Não envolvem, não tem uma unidade de medida. Eu eliminei ela quando eu apliquei a padronização, né? Quando eu fiz x menos a média sobre o desvio padrão, eu eliminei a unidade de medida. Isso facilita demais a vida da gente, viu? Ok. Eliminei Miss Values, apliquei a padronização. Pronto. Trabalhei com as variáveis quant. Agora eu vou começar com as variáveis quali. Primeira coisa que eu faço é o quê? One hot encoding. Porque eu não vou conseguir trabalhar com as qualitativas do jeito que elas são de fato.
Aí, Ademir, vai ficar mais claro na sua cabeça a ideia do one-hot encoding. Então, lá de pré-processamento, mais uma vez, eu vou separar o one-hot encoder, né? Tá aqui eu instanciando ele, eu chamei de qual encoder. O outro era quant encoder? Era não, era só encoder, né? Agora é qual encoder. Eu vou receber o resultado tanto do ajuste quanto da transformação de qual IDF, que é o meu subconjunto dos dados, que são igual a variáveis qual. E vou guardar no qual encoder one-hot. Tá aqui, execução. Aqui eu vou imprimir o que é que esses resultados me entregam. Olha só, Ademir, é uma lista de listas. Então, você só tem números zeros e uns aqui, né? Esse one-hot encoder aqui, né? Aí, no caso, então, professor, isso é uma matriz, né? Com É uma se matriz. está presente ou não a variável que você está avaliando qualitativa. Perfeito. É uma matriz esparsa. Eu converti aqui para um array para você conseguir enxergar ela de maneira mais matricial. Cada linha vai ser um array, ou um conjunto de arrays, né? E aqui eu tenho Sim. as variáveis correspondentes a essas colunas. Ó. Por exemplo, eu vou ter uma variável que exibe resultados 1, 2 e 3. Outra que exibe resultados feminino e masculino. Outra que exibe resultados C, Q, S e NaN. Olha só como é que eu estou tratando o NaN. Vai aparecer uma coluna para ele, para aquela variável. Na verdade, a primeira variável tem a ver com a classe em que a pessoa embarcou. A segunda com sexo. A terceira é o local do embarque. Então, houve pessoas que não informaram o local do embarque. Eu vou ter aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Eu tinha 3 qualitativas. Essas 3 qualitativas vão ser convertidas em 9 colunas, em 9 novas variáveis, cada um com zeros e uns, como resposta. Entendi. Tá aqui as Entendi. categorias, ó. P-Class 1, 2 e 3, ó, sexo e meio, meio, embarque de C, Q e S e embarque de NaN. Então, aqui eu já estou tratando também a questão dos NaN. Agora eu vou converter, para ficar mais fácil vocês enxergarem, eu vou converter esse array, ou esse conjunto de arrays, em um data frame. Quando eu executo esse código, olha só o que é que eu obtenho de qual agora, Ademir, ó. Entendi perfeitamente. Antes, o que era que eu tinha? É quadro DF, né? Quadro DF. O que era que eu tinha antes? 3 variáveis. T class, sexo e onde a pessoa embarcou. Essa variável aqui, ela tem 3 alternativas de resposta. 1, 2 e 3. Para o primeiro indivíduo, a resposta foi 3. O que é que aconteceu, né? Quando o hot include, eu tenho agora 3 colunas para P-class, e o primeiro indivíduo não foi 3, ele é um só na classe 3 e 0 nas outras. Ó. O segundo indivíduo foi da classe 1. Ele recebe 1 na coluna classe 1 e 0 nas outras. Ó. Tu está entendendo isso, Yara? Não, sim, professor, compreendendo. Olha em relação ao sexo. Ó, a primeira pessoa era do sexo masculino. Aí agora eu vou ter sexo masculino e feminino. A primeira pessoa recebe 1 no masculino e 0 no resto. A segunda foi do sexo feminino. Então, a segunda pessoa recebe 1 em feminino e 0 no resto. Então, olha, Ademir, o que era qualidade agora virou quantidade. O que é que eu digo que é quantidade? Porque aqui eu tenho o número de vezes que aconteceu o P-class ser igual a 1 em uma tentativa. Aconteceu quantas vezes aqui? 0 vezes. Aqui aconteceu quantas vezes? Aconteceu uma vez o P-class 3 em uma oportunidade. Então, eu tenho uma variável discreta agora. Sacou? Sim, sim. Aí, o preço que eu paguei por essa transformação, eu converti 3 variáveis em
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você tem uma matriz esparsa. Por quê? Porque você tem uma ruma de zero. Ó. Aparecem poucos uns aqui, né? Dá até para antecipar que você vai ter sempre 3 uns em cada linha dessa. Porque um só acontece uma vez para cada variável, né? Vai ter uma vez aqui, vai ter uma vez aqui, e uma vez aqui. Ó. Para cada 9 variáveis, você só 3 vão ser 1. Isso. Para cada variável, você só vai ter um 1 por linha. Então, se você tem 3 variáveis, só vai ter 3 uns em cada linha. E com certeza você vai ter 3 uns. Nem mais nem menos, né? Aí aqui o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou construindo um conjunto que seria a concatenação desses dois. Tá tranquilo até aqui, cara? Tranquilo, né? Eu estou concatenando, aí vê que coisa, ó, eu apanhei para perceber que eu tinha que colocar essa, porque é uma lista que eu tenho aqui, né? Eu vou concatenar uma lista de quê? De data frames. Primeiro com as quant e depois com as qual. E essa concatenação é por coluna. É por isso que eu estou com axis igual a 1. Se fosse axis igual a 0, eu estaria colocando um conjunto embaixo do outro. Não, aqui eu quero colocar um do lado do outro. Depois eu imprimo só as primeiras linhas. O que é que eu tenho agora no meu conjunto todo transformado? Ó. Eu só não transformei os P-class. Eu bem que poderia transformar, aliás, as quali transformadas, né? Para ficar todo mundo com média zero e variação. Eu bem que poderia transformar esses carinhos também. Não me custaria nada, né? Realizar o one hot e depois a padronização. Já que agora tudo é número, né? Aí agora, Ademir, eu vou construir a ideia do pipeline. Eu vou resumir tudo isso em poucas linhas de código. Ó, Isso faz isso aqui eu acho sentido, retrado isso faz demais. sentido para padronizar. Ei, Oi? professor, faz sentido não padronizar essa variável one hot include não, né? Rapaz, aí eu te digo que faz, Ademir, sabe por quê? Porque eu posso Não, estar sabe aqui por que não criando. faz? Porque assim, a gente tem sempre a mesma quantidade de zeros e de uns para cada linha. Não, não. Ó, vou dar um exemplo. Se o conjunto Sim. tivesse mais mulheres do que homens, eu ia ter mais uns nas mulheres e mais zeros nos homens. Então as médias vão tender a variar. Quando Porque você média padroniza todo mundo, você está tudo dizendo que todo mundo variável, vai né? ter média zero e Não todo mundo é? vai ter variância 1. Isso vale ouro na prática. Entendeu? Porque a média, na verdade, é por coluna e não por linha, né? É por coluna, exatamente. Aí eu chego no conteúdo de pipeline. Sim, pode falar. Então faz sentido mesmo. Aí agora o que é que vai acontecer? Eu vou construir duas linhas de produção, uma para quant e uma para qualia. Eu importei pipeline lá do subpacote pipeline, importei o que você já conhece, né? O Standard Scala, o One Hot Encoder, o Simple Imputer. Aí como é que vai ser minha pipeline? Ó, eu chamei de quant pipeline. Estou chamando aqui de imputer. Aliás, primeira coisa que ele vai fazer, a minha pipeline do quant, né? Ele vai guardar no que ele está chamando aqui de imputador o preenchimento dos dados faltantes por mediana das variáveis quant, incluindo a coluna indicadora de que houve dado faltante. Depois disso, e só depois disso, eu recebo a construção desse resultado e aplico a padronização, o Standard Scala. Chamei esse cara de STD Scala. Agora vamos para a pipeline do qual. Estou resumindo tudo que eu mostrei para vocês até aqui, né? Nessa segunda aula. Eu vou realizar o One Hot Encoder e não quero que ele construa uma matriz espaço, porque eu vou querer uma matriz como resposta, para ficar mais fácil a concatenação. Né? E depois, ó, Ademir, eu estou fazendo a padronização também. Eu quero que todo mundo, todas as colunas tenham média zero e variância 1. Aí o que é que acontece na sequência? Deixa eu executar isso aqui. O que é que acontece na sequência? Olha eu criando o quant só usando a pipeline. Transforma os dados quant. Aqui eu estou informando o nome das colunas. Já converti um data frame.
eu chego aqui no mesmo resultado daquele monte de linhas que eu tinha exibido antes. Só que agora com essa coluna binária transformada também, padronizada também. Com o quali, já converto em data frame, ó. Aplico o fit transform nos dados quali e depois peço para ele exibir o cabeçalho. Ele está reclamando aqui da questão da matriz espaço. Foi renomeado para sparse output. Sparse output. Aqui, ser sparse output. Isso aqui é o que a gente tem que ter cuidado em Python. Ele vai atualizando, inclusive, as assinaturas dos métodos. Deixa eu ver se eu colocando aqui ele deixa de reclamar, viu? Foi mais para o quali, né? Foi para o quali? Foi. Pronto, ele deixou de reclamar comigo. Inclusive, vai acontecer isso com a linguagem Python, né? Então, por exemplo, eu tenho um código aqui, esse código ele funcionava antes, não dava essa mensagem. Aí foi atualizado desde a última vez que eu passei por ele. Ele me dá uma mensagem de cuidado, né? Me dá um warning. Daqui a um tempo, isso vai virar uma mensagem de erro, vai deixar de funcionar o código. É sempre bom você estar revisitando seu código. Ter alguém na equipe que domine o código. Ah, Professor, eu sou um só aplicador. uma curiosidade. Sim, pode falar. Demi? Um código que o senhor escreveu em R, um código que o senhor escreveu em R em 2007, por exemplo, funciona hoje se o senhor for executar? Porque em Python é bem comum que dê muito erro, né? Ademir, é muito raro de acontecer de deixar de funcionar, porque não se mexe na assinatura. Mesmo assim, se fazem mais de 15 anos, por exemplo, que o senhor escreveu o código em R, funciona hoje em dia? Do mesmo Funciona. jeito? Em geral, funciona. O que acontece é que Python quando um pacote é dificilmente. Se for lançado uma em coisa R, muito básica, sim. o R ele sempre foi mantido pela comunidade científica, né? E o compromisso da comunidade científica é sempre muito maior. Não é com dinheiro, é com qualidade mesmo, é com precisão, né? Então, termina que para um pacote ser lançado, é como se você tivesse aprovando um artigo numa revista importante, sabe? Passa por um monte de crivo. Não é comum que aconteça de eu pegar um código meu lá de 2007, coloco para rodar agora em R e ele deixa de funcionar. Não é comum. Eu creio que quando acontecem atualizações nos pacotes, o pessoal faz o controle de erro, recebe a assinatura, recebe o dado de entrada do mesmo jeito. Lá internamente eles tratam da alteração de versão no código que eles promoveram, entendeu, Ademir? Eu creio que acontece isso. Entendi. Aí tem esses, quer dizer, é mais Entendi. rígido, né, o código. Oi? Não falei que eu entendi a situação. Ah, show de bola, show de bola. Bom, tá aqui quando eu executo o quali ok, ó, tá lá do jeitinho que a gente tinha visto, só que agora tá tudo padronizado. Todo mundo agora tem média zero e variância 1. Só que dá para fazer ainda mais resumido. Aí chega naquela ideia do transformador por coluna. Então agora, lá do Compose, né, do Scikit-learn novo Compose, eu vou usar o Column Transformer. Estou passando agora uma pipeline de pipeline. Ó. QT para quant e QL para quali. Né? Eu tenho o quant pipeline, informando as variáveis que são quant e o quali pipeline. Aqui, se você lembrar, são o nome das colunas das variáveis que são quant e quali. Viu? Eu só informo aqui o nome das colunas. As quant e as quali. Aí ele cria o que eu chamei de full pipeline. Eu acho isso aqui arretado. Cara. E ainda traz essas alternativas gráficas para eu explicar para vocês. O que é que eu tenho aqui? Né? Para as quant, eu aplico um imputador simples.
que se baseia na mediana e que agrega uma variável indicadora para cada uma das colunas que tem valores faltantes. E depois realizo a padronização. Do lado do One Hot Encode, né? Aí essas são as colunas que eu estou trabalhando. Do lado do One Hot Encode, eu estou trabalhando essas variáveis. Aliás, das quais, né? Estou trabalhando essas variáveis e aplico o One Hot Encode, sem variáveis esparsas, e depois também realizo a padronização. Então, aqui o que eu tenho é a ilustração de uma pipeline. Olha o fluxo acontecendo aqui. Eu estou descendo em paralelo e depois eu me encontro entregando os dados lá na outra ponta, lá no final. Ok, meu povo? Tranquilo até aqui? Caio? Tudo em paz? Henrique, está acompanhando, meu irmão? Sim, Diego? sim. Yara, está acompanhando direitinho, Yara? Ah, sim, professor. Tá aí? Tranquilo. Sim, professor. Show de bola. Aqui eu estou exibindo só a versão do meu scikit-learn. Aqui, no caso, eu tenho instalado a 122. É massa isso, ó, esse comando show, porque ele traz também referências, se você quiser entender um pouco mais sobre aquele pacote, né? Ok. Aí aqui agora eu estou aplicando minha pipeline completa. Ó. Então, eu tenho os dados de treinamento original. Exibir para vocês aqui, né? Ah, não, ele vai nascer ainda, né? Foi mal. É trade, na verdade. Esse é meu conjunto de dados original, né? Vê que negócio arretado, velho. Como essa cor de pipeline eu acho fantástico. Esse é o conjunto de dados original. Tá lá o conjunto de Lorena, no cantinho, né? Aí eu taco na minha pipeline. E recebo o que eu estou chamando aqui de X-Train. Aí converto para data frame. E depois eu vou pedir, olha, a princípio ele pegou o conjunto das original, separou as colunas que me interessavam, as quali, as quant, papapá, aquele conhecimento todinho ficou resumido em full pipeline. Então eu aplico o fit transform, ele vai ajustar tudo aquilo aos meus dados, vai transformar meus dados e vai entregar o X-Frame. Depois eu estou convertendo esse X-Frame no data frame, só para exibir. Eita, eu não executei o full pipeline, não foi? Eu conversei com você, mas não executei. Olha o que é que a gente tem agora, ó. A gente tem essas quanti, ó. Pair, age, part, syllable, cada um com média 0 e variância 1. E eu tenho as quali, ou as que originalmente era quali, né? P-class 1, P-class 2. Veja só, cara, que negócio redondinho. As variáveis que eu não queria nem entraram no jogo. Por quê? Porque quando eu fiz o pipeline das quali e das quant, eu disse quais eram as variáveis que me interessavam, né? Ele já jogou fora, pronto. Vai ser sobre esse conjunto agora que eu vou brincar. Então, vê só, Lorena. Todo dia, à meia-noite, a gente executa essa pipeline sobre os dados novos que a empresa lá entregou para a gente. E aí brinca de executar os nossos modelos de previsão com esses novos dados. É uma maneira de você pegar o problema e ir dividindo ele, dividindo até você da pequena parte até a menor parte, a maior parte conquistar, né? Pessoal, até aqui está tudo em paz. Lorena, está tudo em paz até aqui, moça? Ah, sim. Show de bola. E a gente entra nos modelos de regressão. A gente já conversou um pouquinho sobre eles também.
Eu vou tentar construir agora um modelo de regressão sobre essa variável que assume valor 0 ou 1. Ali, para pensar que ela é quant, eu vou dizer que ela representa o número de pessoas que morreram entre uma pessoa. E cada pessoa me dá 0 morte ou 1 morte. Então, lá do Scikit-Learn, do subpacote Linear Model, eu vou importar a regressão linear. Lá do Scikit-Learn, do subpacote Metrics, eu vou importar essas duas métricas, a Mean Squared Error e a Mean Absolute Error, que a gente viu lá no nosso slide, né? No nosso livro. Aí aqui eu estou construindo a carcaça do modelo linear. Quem é o X-Train? O X-Train é o que veio desses furdunços todo que eu fiz, né? O Y-Train eu separei lá no começo. Quem é o Y-Train? É aquela coluna de zeros e uns que indicam se a pessoa sobreviveu ou não. Então, eu quero construir um mapeamento dessas variáveis para a variável de desfecho. Quem é que está construindo esse mapeamento? O comando fit. Ele vai me entregar a regressão linear. Vamos ouvir o ajuste. Agora, aqui é só para exibir que as variáveis estão, o nome das variáveis estão todas lá em full pipeline, né? Por exemplo, na primeira posição está a variável far. Aí aqui o que é que eu estou fazendo agora? Eu vou exibir a partir de um data frame, né? Eu construí primeiro um dicionário aqui, ó. Dicionário é delimitado por chaves, né? Então aqui eu tenho o nome das colunas e aqui eu vou imprimir ao lado dessas colunas, eu chamei de feature, né? Vou ter uma coluna chamada feature que eu vou ter o nome das variáveis. Eu vou ter uma coluna ao lado chamada coeficiente, que eu vou ter o coeficiente de cada uma dessas variáveis. No meu modelo de regressão linear, lá do linear reg, eu vou separar os coeficientes. E vou ordenar esses carinhas pela variável coeficiente. Fazer algo parecido com o que o livro mostrou lá, né? Vou ordenar do menor valor até o maior valor. Se eu quiser ordenar do maior para o menor, é só colocar aqui o ascending é igual a false, né? Quando eu executo isso aqui, olha só o que é que eu obtenho, né? Olha o tamanho o bacana é que eu posso comparar todo mundo agora, já que todo mundo está na mesma unidade de medida, entre aspas, né? Todo mundo tem média zero, todo mundo tem variância 1, todo mundo é quântico e tudo mais. Então, olha a magnitude do P-class 3, ó. Absurdo de grande, né? É importante a variável P-class 3. Ou seja, para discriminar se a pessoa morreu ou não, ela ter ou não embarcado na terceira classe é importante. Assim como na primeira classe e assim como na segunda classe. A variável classe é importante. Só que todas aparentemente com uma contribuição negativa. Ou seja, o que quer dizer isso? É interessante demais, né? Irmão, se você embarcou, seja na classe 1, 2 ou 3, você contribuiu para o que você quer prever aqui. A regressão é para 0 se morreu e 1 se não morreu, né? Quanto maior o valor previsto, mais você contribui para não morrer. Você contribui para o 1, né? Para sobreviver. Então, independente de onde você embarcou, você se expôs muito a não sobreviver, porque você está tirando alguma coisa para alcançar o valor 1, né? Como é que eu explico isso para você de outra maneira? A variável que a gente está estudando de desfecho, a variável y, acho que eu chamei de y-frame, exibi aqui do 0 até o 5. Essa variável sobreviveu, ela recebe o valor 1 se aconteceu da pessoa sobreviver, e recebe o valor 0 caso contrário. Vocês percebem que os coeficientes da classe são todos negativos. Ou seja, embarcou, você se aproxima mais do 0 do que do 1.
Só que se você embarcou na terceira classe, você vai para o zero com mais força. Tu tá entendendo essa minha interpretação, Diego? Então, assim, menor a classe, maior. Não, a segunda classe foi mais chance ainda, né, de sobreviver. Isso. A segunda classe talvez ela tenha sido mais neutra. Mas quando você É, embarcou na classe 3, você se expôs muito mais à morte do que na classe 1 e na classe 2. Muito mais mesmo, porque eu tenho aqui 1,42 vezes 10 a 3, 10 a 13ª, né? A idade também. Ó. Quanto mais velho, maior é a sua probabilidade de morte, ou a possibilidade, a verossimilhança de sua morte. Valores negativos decrementam a previsão para Y, né? Decrementar é você descer de 1 para o 0. O que é que contribui positivamente para o 1, né? Se você não informou onde embarcou, ou seja, Leonardo DiCaprio, né, teria uma probabilidade maior de não morrer. Se você embarcou na classe S, você tem um maior, você contribui mais para a sobrevivência. Se você é do sexo feminino, você contribui mais para a sua sobrevivência. Mas nem percebe, não dá nem para perceber tanto. Ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes, a gente precisa, é até bom esse exemplo, porque eu tenho chance de falar sobre uma coisa que eu esqueci. Às vezes, quando a gente aplicou no Hot Code, a gente tem que ter cuidado para excluir uma das variáveis, uma das colunas, por exemplo, ó, eu tenho aqui o P-Class 1, 2 e 3. Eu só pude embarcar em uma dessas, né? Ou, se bem que tem só tem a classe 1, 2 e 3. Então, eu sei que se foi 0 na P-Class 1 e na P-Class 2, é porque foi 1 na 3. Eu com certeza vou ter multicollinearidade aí. Lá em álgebra linear, né? Eu tenho essas três variáveis, eu sei que uma é função das outras duas. Eu não tenho por que incluir diretamente no meu modelo. Porque, por exemplo, o modelo de regressão ele sofre com multicollinearidade. Ele constrói uma matriz inversa. Vocês vão lembrar lá dos slide de regressão, né? Ele constrói uma matriz inversa de x transposto x. E se essa matriz houver multicollinearidade nela, você não consegue ter uma matriz quadrada como inversa. Aí dá ruim, você não consegue as estimativas dos coeficientes, né? Então, talvez excluir uma dessas classes, excluir um dos sexos, né? Possa ajudar a gente na interpretabilidade. Ah, não tem aperreio, não. A gente pode seguir do jeitinho que tem que estar aqui. Ah, ele não reclamou no ajuste, então vamos seguir em frente. Aí, quais seriam as menos importantes? As que têm mais valores mais próximos de zero. São essas aqui. O coeficiente é o mais próximo de zero. A idade, o CIB-SP, o PAT, o age e o FAIR. É possível que quando você tirar alguma dessas variáveis, isso mude, né? Mas aparentemente, a classe que embarcou, o sexo da pessoa e em que porto ela embarcou. Eu tenho um conjunto de treino original. E aqui a gente vai brincar de realizar algumas previsões, né? Eu só estou separando aqui as 5 primeiras linhas do conjunto original. E também as respostas dessas 5 primeiras linhas. Os valores de y, né? Aqui eu estou aplicando o pipeline sobre esses primeiros conjuntos, sobre essas primeiras 5 linhas. É como se eu estivesse realmente lá na empresa, lá no hospital, e pegando as observações do dia, que foram essas 5 primeiras. O que é que eu vou realizar agora? Né? Eu realizo a pipeline completa, transformo esses novos dados. Aqui, eu estou fazendo uma previsão linha por linha. Para cada... No caso, como eu entreguei aqui o conjunto de dados completo, eu vou ter aqui um conjunto completo também de previsões. Esse
predict está realizando as previsões para y diante desse sum data prepared aqui, né? Eu estou guardando em ypred essa sequência de predições. Esse for aqui está me retornando cada uma das previsões, linha por linha, né? Na sequência original das previsões, né? Eu estou guardando o que eu chamei de ypred. E aqui eu estou fazendo um confronto entre o que aconteceu de fato, eu vou criar um conjunto de dados, em que na primeira coluna eu tenho o que aconteceu de fato, e na segunda coluna eu tenho as predições do meu modelo. Mas vamos ver se a gente se saiu bem nesse primeiro conjunto. Ó. De fato, a primeira pessoa sobreviveu. O meu conjunto, o meu modelo está predizendo um valor entre 0 e 1, no caso, né? Mais próximo do zero. Então, aqui o meu critério de decisão para o meu modelo vai ser o seguinte. Se o valor estiver abaixo de meio, ou se for igual a meio, eu vou prever zero. Se for acima de meio, eu vou prever 1. Então, aqui eu teria previsto zero. Aqui eu teria previsto 1. E aconteceu da segunda pessoa sobreviver. Aqui eu também teria previsto 1. E eu teria acertado. Aqui eu teria previsto 1 e teria acertado. E aqui eu teria previsto 0 e teria acertado. Então, para esses 5 primeiros indivíduos, o modelo se saiu bem na previsão, viu? É um resultado bacana esse. Não, porque ele previu 0,08, né? Está mais próximo do zero. Lorena, tu entendeu essa interpretação que eu fiz agora? Estou entendendo, sim. Show de bola. Aí agora eu vou brincar um pouquinho com essas medidas de qualidade. Eu vou separar agora as predições só do conjunto de treinamento. Ó. Eu vou prever todo o conjunto de treinamento. E aqui eu estou arredondando para o inteiro mais próximo. Ó. Aí só vai sair 0 e 1 agora, viu? E vou aplicar. Eu tenho uma função print performance measure já. Eu não lembro de ter apresentado para você. Ah, foi lá em redes bayesianas que eu fiz isso. Eu tenho lá uma função em que você informa um modelo, o valor verdadeiro e o valor predito, e ele retorna para a gente algumas medidas. Quais são essas medidas? Vou lembrar com você, velho. A acurácia, o RMSE e o MAI. No caso aqui eu estou prevendo o 0 e 1, né? Então dá para pensar na ideia de acurácia. A acurácia é a proporção de vezes que eu acertei. De certa maneira vai ter uma relação com o MAI, porque o MAI é o erro absoluto médio, né? Então se você fizer 1 menos 1 MAI, você vai cair em cima da acurácia. É pena que eu não tenho aqui o botão de voltar para onde eu estava, velho. Ia ser massa se eu tivesse, né? Deixa eu ver aqui onde é que já realizei o pré-processamento. Vou alinear. Onde é que eu estava? Aqui para baixo. Certo. Aqui. Pronto. Então, quando eu executo esse print performance measure, eu arredondei, né? Aquele agora está prevendo zeros e uns. De fato, ó, o MAI e a acurácia, eles são complementares, né? Nessa situação, que eu estou prevendo uma variável que é binária. 1 menos isso me dá isso aqui. Isso aqui é como se fosse sair na acurácia. Eu estou com um modelo que ele acerta em 80,47% dos casos. Não está ruim, não, esse modelo. Quando ele prevê que a pessoa vai sobreviver, ela sobrevive com uma probabilidade de 80%. Quando ele prevê que ela vai morrer, ela morre com uma probabilidade de 80%. Só que tem um problema. Eu estou usando o modelo sobre os dados que ele foi treinado.
Eu não sei a capacidade de extrapolação desse modelo. Eu sei que ele teve uma boa capacidade de síntese. E é possível que dê para melhorar essa capacidade de síntese, viu? O que é que eu estou realizando agora? Lá do SciPy, do pacote stat, o que é que eu vou pegar deles, hein? Eu vou fazer um teste aqui, olha, um teste de normalidade, um teste de Shapiro. A gente já viu esse teste antes, né? Será que os resíduos do meu modelo de regressão, eles seguem uma distribuição normal? Isso para a gente é importante, porque se seguir uma distribuição normal, a gente pode realizar análise de variância sobre esse modelo. Então, o que é que está acontecendo agora? Ó? Lá do SciPy, eu vou importar o stat, vou de novo guardar as predições no treinamento. Agora eu não vou pegar mais elas arredondadas, ó, vou pegar elas do jeito que elas saem mesmo, para eu ter resíduos variando, né? Aqui eu estou calculando esses resíduos, ó, a diferença entre o que aconteceu de fato e o que eu previ. Aqui eu vou imprimir só as primeiras 5 linhas desses resíduos. Eu estou me perguntando, na hipótese nula, se os resíduos seguem uma normal. E na alternativa C, não zero, não segue. Vou aplicar o teste de Shapiro para verificar isso. Ele é interessante para pequenas amostras. Vale lembrar que nessa situação, o meu conjunto não é tão pequeno assim. Eu tenho cerca de 800 observações. O Shapiro ele é mais sensível à diferença, né? Então ele vai tender a rejeitar a hipótese nula com mais facilidade. Aqui eu imprimo o pivela. Aí aqui estão os primeiros 5 resíduos. E aqui está o resultado do teste de normalidade. Caio, dá para concluir que segue anormal os resíduos? O nível de significância? Vamos colocar 5%? 5. 5. Daí agora não tem pegador, não. Você acha que não rejeita, não? Você concorda com o Caio, de? E quanto menor, mais rejeita-se, no caso, né? Como? Quanto menor, rejeita-se, né? Menor. Isso, perfeito. Mas aí tá muito pequeno para aceitar, né? Acho que rejeita, sim. Rejeita. Caio, eu estaria dentro de um evento raríssimo se seguisse a normal de acordo com o teste Shapiro. É 5,66 vezes 10 elevado a menos 14. Vai, cara. Meu Deus. Vou tentar, não sei se eu já faço aqui o histograma. Ah, tá aqui. Eu já ia implementar o código para fazer o histograma. Já está aqui. Na próxima célula. Então, os dados parecem que não seguem a normal. Vamos ver, né? Vou calcular a média desses resíduos. Vou calcular o desvio padrão desses resíduos. Eu estou definindo aqui uma função para desenhar a distribuição normal com aquela mesma média, com aquele mesmo desvio padrão. Ele vai plotar essa distribuição para mim. A partir da linha 8 ele vai fazer isso. Ó. Eu vou pegar um intervalo entre a média menos 3 desvios e a média mais 3 desvios. Vou separar em 100 pedacinhos esse intervalo. A gente já viu esse código antes, né? Vou guardar em o que eu chamo de normal density. Em cada um desses pontos ele vai guardar qual seria a PDF da normal. Depois eu vou plotar o que eu observei, o que eu esperava para aquele X do que eu defini antes, né? Da linha 8. Então, aqui os dois gráficos. Ó. O gráfico dos resíduos está em azul e o gráfico da normal está em laranja. Nem ficou tão longe não, né? Mas como o Shapiro ele é muito exigente, ele queria um outro tipo de comportamento. Por exemplo, se vocês observarem, o que está em azul parece ter uma cauda do lado direito, fugindo da simetria da distribuição normal, né? Aí aqui eu comecei a brincar com a ideia do feature selection.
Eu vou deixar vocês continuarem com essa brincadeira, tá? Ok. Consegui falar sobre os modelos de regressão que a gente já tinha visto em sala de aula, né?